Olá pessoal, bom dia a todos. Professor Andrade aqui na Pro Krav Maga Brasil. Bom dia, mestre Paulo Pereira, seja bem-vindo. Bom dia, professor Andrade, como está? Bem, como estamos aí em Portugal? Tudo bem, graças a Deus, com muita saúde. Espero que vocês também. Bem, nossas famílias, graças a Deus, estão muito bem. Professor, nós já estamos ao vivo aqui. Eu queria, inicialmente, agradecer a sua predisposição. Eu sei que as atividades hoje, elas já são complicadas devido a esse momento triste que toda a humanidade está vivendo, mas para nós é sempre uma honra. Eu não chamo o nosso grupo de entidade, mas nós somos um grupo de pessoas sérias que, dada a grande importância do Krav Maga para a vida, nos juntamos e buscamos parcerias, buscamos cursos, buscamos conhecimento com entidades sérias. Não poderia ser diferente em contar com o senhor. Então, para quem não conhece, mestre Paulo Pereira é diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Krav Maga, vice-presidente da Federação Europeia, um currículo que inicia aí com o primeiro cinturão negro em Full Contact 93, e ao longo dos anos ele mesmo vai falar. Para nós, aqui do Brasil, é uma honra poder conversar um pouco com o senhor, mestre. A honra é toda minha e quero agradecer o convite e naturalmente não poderia recusar, principalmente não só pela relação que nós já tivemos, apesar do afastamento, mas pelas pessoas que também temos em comum e que o estimam muito e naturalmente eu teria que aceitar este convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Professor, eu gostaria de iniciar algumas perguntas e vamos deixar os nossos amigos que estão nos ouvindo também perguntar, mas há uma diferença muito grande aqui no Brasil com Portugal no que tange ao Krav Maga. Infelizmente, a forma com que ele chegou aqui no Brasil, ele foi totalmente desvirtuado do que o seu idealizador pensou para o futuro. Ele é vendido de uma forma discriminada, sem controle, o que tem gerado muitos problemas para a sociedade. Então, o que eu queria lhe perguntar inicialmente, como é a relação do Krav Maga e a sociedade em Portugal? Tem sido... o Krav Maga em Portugal apareceu há coisa de 20 anos. A Federação Portuguesa de Krav Maga está presente em Portugal desde 2004. Naturalmente que no início, quando o Krav Maga apareceu, poucas pessoas conheciam e sabiam do que se tratava. Ao longo destes últimos anos, tem sido, não só pela comunicação social, mas também por todos os intervenientes neste processo de ensino, tem sido, pouco a pouco, tem chegado a toda a camada da nossa sociedade civil, o que tem ajudado muito o crescimento também em Portugal. Não tem sido só uma entidade, há várias entidades que trabalham também como acontece em todos os países, mas eu penso que aqui a grande diferença tem sido na consistência de determinadas entidades ao longo destes últimos anos e no seu trabalho, a forma como o trabalho tem sido vinculado no terreno, trazendo resultados positivos e também sendo reconhecido pelos próprios, pelos praticantes, que depois se traduzem exatamente numa boa comunicação e naquilo que se espera que seja passado dentro da sociedade. Aqui no Brasil, inúmeros instrutores de outras modalidades, com a chegada do advento Krav Maga, um nome atrativo e um marketing muito forte, diversos instrutores migraram das suas modalidades, ou seja, abandonaram as suas modalidades de origem
e iniciaram um trabalho no Krav Maga. Percebe-se no seu currículo que o senhor também, assim como eu, advém de outra modalidade. Só que a diferença, existe em Portugal o Conselho Nacional de Desportos, que regula a prática e fiscaliza esses instrutores, o que dá uma qualidade melhor no ensino, o que não ocorre aqui no Brasil. Exemplo, se qualquer pessoa fizer um curso de 2 dias, que é o que está acontecendo aqui, a oferta de 2 dias, uma pessoa leiga faz um curso de 2 dias e transforma-se em instrutor. Como o senhor vê isso aí em Portugal? Eu gostaria muito que aquilo que o professor acabou de dizer fosse a verdade ao longo destes últimos anos. Não é. Em Portugal também tem acontecido da mesma forma. Ou seja, muitas entidades têm formado instrutores e têm-nos colocado a dar aulas muitas vezes exatamente com essa situação, com meia dúzia de dias de formação e sem o tempo necessário para conseguirem ter o padrão necessário de ensino. Só agora, muito recentemente, aliás, há 2 anos para cá, é que o Instituto, o IPDJ, o Instituto Português de Juventude e Desporto, que é a entidade que regulamenta, que, enfim, contas é a entidade reguladora do desporto nacional, é que definiu, ou seja, através de uma lei, para que todos os treinadores de Krav Maga fossem obrigados a ter a carteira profissional de treinador. Pronto. E naturalmente isto foi um passo muito importante e que já regularizou grande parte dos nossos instrutores das várias modalidades. Contudo, vamos lá ver, aquilo que eu acho é que é importante perceber-se qual é o papel de um instrutor e principalmente um papel de um instrutor de defesa pessoal. Eu costumo sempre chamar a atenção para este aspecto que é, e como eu também fui não só praticante de uma modalidade esportiva, mas como treinador também dessa modalidade esportiva, é muito mais fácil para um treinador de uma modalidade esportiva ensinar essa modalidade. E isto é importante que as pessoas todas percebam a grande diferença. A diferença é que quando nós ensinamos uma modalidade esportiva dentro de um conjunto de regras, nós não estamos só a deixar esses praticantes com o seu conhecimento e a sua segurança não se limita só à sua aprendizagem. Porque quando esse praticante for aplicar essa aprendizagem, irá fazê-lo numa vertente competitiva. E numa vertente competitiva ela tem um conjunto de regras e tem pessoas que asseguram a sua salvaguarda, como os juízes, como o treinador que vai com ele. Se houver um problema, o treinador tira uma toalha, interrompe, o juiz interrompe essa prova e a integridade física dessa pessoa está salvaguardada. Aqui, o que se passa no Krav Maga, sendo o sistema de defesa pessoal, é que é muito mais sério. E quando se ensina uma pessoa determinados recursos, é importante que ela os saiba utilizar corretamente. Corretamente, muitas vezes é importante sabê-los e muitas vezes também é importante sabê-los e saber quando os utilizar e não utilizar, porque no momento em que a pessoa vai utilizá-los, está sozinha. Esta aqui é a grande realidade. Se precisar de utilizá-los, ela está sozinha, ou tem que se defender a si, ou tem que defender a terceiros. Então o ensino da defesa pessoal, na minha perspectiva e na minha visão, é muito mais séria e devia ser encarada de forma muito mais séria do que o ensino de uma modalidade esportiva. Naturalmente, a modalidade esportiva procura atingir a performance máxima desse atleta. Na defesa pessoal, há aqui uma questão muito interessante que é, naturalmente, a performance está sempre intrinsecamente ligada, mas é importante que a pessoa consiga também adquirir o discernimento de quando é que ela vai utilizar essa aprendizagem, essas ferramentas que nos foram passadas. E aqui é que eu acho que é um risco enorme para a sociedade, o mau ensino ou a má preparação por parte dos instrutores. Todos nós sabemos que ser instrutor, seja qual for a área, não é de um dia para o outro.
muito menos em formações de 2 ou 3 dias, porque aqui não se prende só com eu saber a técnica. Aprende-se como ensinar a técnica e de que forma é que vamos fazer com que esse praticante consiga aprender essa técnica de forma positiva, ou seja, enquadrada com as suas qualidades motoras que ele já detém. Quais são os inputs que têm que ser dados para que ele consiga potenciar as suas faculdades e, acima de tudo, passar-lhe o discernimento de que muitas vezes aquilo que se aprende tem limitações em termos físicas, da sua própria fisionomia, que leva a ter alguns condicionalismos para desenvolver e para aplicar muitas vezes numa determinada técnica. Então é importante que haja aqui algum tempo de conhecimento e de experiência para que esse instrutor possa dar o melhor de si e passar o melhor para o instrutor. Não, eu continuo sempre a frisar um aspecto que eu acho que é importante, muitas vezes, mesmo dentro do Krav Maga, do mundo do Krav Maga, todos nós nos consciencializarmos, é que não interessa, como instrutor, não interessa eu saber só a técnica. E isso é algo que muitas vezes os cursos de Krav Maga que se fazem, e atenção, não é só em Portugal, não será só no Brasil também, será pelo mundo fora, focam-se muito só nisso, que é, eu ensino a técnica e a partir daí acha-se que só por si eu já sou um instrutor. Não interessa eu saber só a técnica, porque eu posso saber a técnica, mas posso não conseguir ministrar e integrá-la nos momentos certos. E há um conjunto de quadros necessários para que, como o professor sabe, para que se possa ministrar da melhor forma esse ensino. E eu acho que esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Além das proximidades, né, históricas que temos com Portugal, eu creio que os problemas também são os mesmos. Exato. Tecnicamente, com as mesmas dificuldades. A gente costuma usar muitas expressões de cunho humorístico aqui, tem brotado instrutores como capim. Mas ainda existem pessoas muito sérias que buscam por uma modalidade, por um ensino mais integral e um ensino mais direcionado. Mestre Paulo, dentro da Federação Portuguesa existe um conteúdo programático que ele é muito... quando eu falo esse termo rígido, eu falo, ele é observado duramente exatamente para que seja elencado todos esses aspectos que o senhor já nos falou. Então, nós gostaríamos de pedir para o senhor falar de forma sucinta, claro, como são os processos de progressão dentro dos níveis de faixas até chegar à Darca, que aqui no Brasil é chamado de cinto negro ou faixa preta. Exato. E aqui, agora só para fazer aqui no seguimento do que o professor disse, a expressão Darga para nós é uma expressão de nível que existe dentro da Federação Europeia de Krav Maga. Foi até há coisa de 8 anos atrás, ou 10 anos atrás, não estou bem certo, utilizava-se também a expressão Dan, ou seja, como é utilizada por outras modalidades, por artes marciais mais tradicionais e mais orientais. E a partir de uma determinada altura, até por situações de mais questões legais em França, é que Richard Bieb, o nosso presidente da Federação Europeia, na altura, definiu como utilizar outra expressão. Isto teve a ver com uma questão de mais polémica em termos de legislação que existia, de proteção da palavra Dan em França. E por isso é que nós utilizamos essa designação para os níveis de 5 níveis. Voltando à sua pergunta. O nosso programa técnico está estruturado de uma forma... basicamente, nós começamos a trabalhar, como seria natural, uma grande porcentagem do trabalho de mãos nuas, ou seja, o conhecimento dos movimentos ofensivos, quer de punhos, quer de pernas, quer de cotovelos, quer de joelhos, estão numa grande primeira fase, ou seja, o programa de amarelo, o programa de laranja, e começa-se a trabalhar tudo o que são as várias defesas de mãos nuas,
ataques de punhos, ataques de pernas, estrangulamentos, agarres, trabalho de solo, que é algo que também começa logo desde o início do programa de amarelo, e a entrada do trabalho de arma branca, principalmente a faca. E no trabalho de arma branca, na defesa contra a arma branca, defesa contra a faca, o nosso programa está feito de forma crescente, ou seja, em programa de amarelo tem um determinado nível, em programa de laranja ele avança nesse nível e o verde assim sucessivamente e vai avançando. Só a partir de cinto verde, cinto azul, é que começamos a trabalhar, cinto verde, cinto azul, começamos a trabalhar o trabalho de defesa contra ataque de bastão. E só começamos a trabalhar defesa contra a arma de fogo a partir de cinto castanho. Até cinto castanho, ou seja, até todos os conteúdos até o cinto castanho, ou seja, completar o cinto castanho, abordamos todas as situações de defesa contra armas, contra mãos nuas, defesa contra ataques de mãos nuas, e só nessa segunda fase, digamos assim, segunda fase verde, azul e castanho, é que se começa a trabalhar mais acentuadamente, principalmente contra o ataque de bastão e de arma de fogo, neste caso uma arma de fogo quer de cano curto, quer de cano longo. E o trabalho a partir de DAN, ou seja, neste caso, a partir de Darga, do nosso caso, a partir de cintos negros, começa a aumentar a complexidade ao nível do número de agressores nas várias situações e também um trabalho mais específico que envolve uma maior complexidade ao nível quer dos diferentes ataques e de ameaças de arma branca, de arma de fogo, proteção de terceiros. Ou seja, é assim que mais ou menos está estruturado toda a nossa cadeia. Basicamente, e só para resumir, aquilo que todo o nosso departamento técnico e todas as pessoas que estiveram envolvidas na construção e principalmente seguindo as orientações do mestre Rachel Dieb, o programa foi construído tendo em conta não só a dificuldade, mas acima de tudo também tendo em conta as capacidades que são necessárias para que um determinado praticante a determinada altura consiga reunir já determinadas qualidades para conseguir desenvolver bem essa sua capacidade. Como todos nós sabemos, a prática do cravo resta por um conjunto de princípios e sendo eles aquilo que se pretende também que seja, não é? Que qualquer praticante consiga praticar a nossa modalidade de forma simples, de forma rápida e eficaz. E temos de ter sempre em consideração o tempo de prática que ele tem. Não faz qualquer sentido, e eu acho que isso também é algo que leva um bocadinho às vezes para a discussão, para que determinadas entidades, determinados instrutores percebam isso, que às vezes é difícil de perceber que nós não podemos ensinar um indivíduo a defender-se contra uma arma de fogo quando não adquiriu um conjunto de qualidades motoras necessárias para que essa técnica tenha uma determinada percentagem de probabilidade de sucesso. Se eu não conseguir ter um nível de precisão já bastante elevado, não só para ter o controle de um determinado momento onde se encontra essa arma, assim como a precisão e a linha bem executada em termos de movimento motor para conseguir desferir um movimento de ataque em determinado ponto, é um erro tremendo eu ensinar uma técnica de arma de fogo a um praticante que tem ainda um controle motor muito, muito grosso. Ele tem que ter já um controle fino para que o sucesso seja algo próximo. Senão, aqui, lá está aquilo que eu disse no início, que é um risco enorme estarmos a ensinar um determinado conteúdo a pessoas que ainda não têm essa capacidade. Então, isto resumindo, basicamente é isso. O nosso programa técnico tem a ver com as condições que os praticantes têm a determinada altura, com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, com 4 anos, com 5 anos, e aí sim vamos exigindo cada vez mais. Há um aspecto muito importante que eu reforço sempre, não só porque eu vim de um desporto de combate, mas que eu gosto sempre de frisar, e acho que isso também é algo que deveria ser pensado por muitos instrutores que dão Krav Maga pelo mundo fora, que é a parte do combate corpo a corpo. Não existe, na minha opinião, não existe nenhum sistema de defesa pessoal funcional, ou seja, que seja
que possa completar na sua linha de intervenção, se não tiver o estudo do combate corpo a corpo. E porquê? Porque é simples, porque nós procuramos na defesa pessoal, e no CRAV os princípios vão exatamente nesse sentido, nós procuramos sermos eficazes e sermos o mais rápido possível para anular esse ataque ou essa ameaça em 2, 3 segundos. Mas naturalmente 2, 3 segundos é algo que se passa de forma muito rápida, e se eu não conseguir resolver em 2, 3 segundos, a gente vai entrar num caminho que é o caminho do combate. O confronto vai existir a partir desse momento. E por isso é que é importante que o Krav Maga também estude a parte do combate corpo a corpo. Porque naturalmente isso vai acontecer. Ou seja, é um bocadinho como se fosse a balança vai se desequilibrando. No início, a probabilidade de entrar no confronto é muito maior, e ao longo da prática, ao longo dos anos, aquilo que se procura é que na defesa pessoal, as ações da defesa pessoal sejam cada vez mais eficazes, de forma a que eu não tenha necessidade, quando eu intervir, não tenha necessidade de chegar ao confronto. Porque quando se entra num confronto, aumenta-se também o potencial para o agressor, porque na rua qualquer coisa pode acontecer, não há regras, ele pode pegar em qualquer coisa, numa pedra, num pau. A partir do momento em que isto se alarga mais do que 2, 3 segundos, nós sabemos que temos que estar preparados para outra circunstância, e muitas vezes o que inicialmente era o confronto contra um passa a ser contra mais do que um. E então, resumidamente, para não me alargar mais, Fique à vontade. Este é um dado importante. Nós começamos a trabalhar tão bem na parte do combate corpo a corpo, sendo que o combate corpo a corpo é uma segunda fase, costuma-se chamar que é uma segunda fase do Krav Maga, mas é importante que ele comece a ser trabalhado nas suas componentes mais simples, a partir logo de cinto amarelo. Ou seja, as combinações têm que ser bem trabalhadas, os contra-ataques têm que ser bem trabalhados, as deslocações têm que ser muito bem trabalhadas. Nós sentimos que, por exemplo, e agora falando ainda sobre o que o professor tinha falado há pouco, determinados instrutores que muitas vezes têm formação em pouco tempo. Às vezes nas nossas escolas aparecem-nos praticantes que já praticaram a modalidade noutras organizações, noutras escolas, e que aparecem a dizer-nos que já treinam há 2, 3 anos, e quando olhamos para eles não conseguem fazer uma deslocação, não conseguem fazer uma combinação correta de movimento combinado entre punhos e pernas. Ou seja, isto é algo que temos que pensar seriamente o que é que estamos a fazer, porque estamos a ensinar uma coisa que parece que é estanque, mas não é estanque, porque é muito mais complexo o ensino do Krav Maga a uma simples técnica. Naturalmente é isso que nós procuramos, sermos eficazes com essa técnica, mas temos que ter mais recursos, porque a situação é fácil de disparar para algo muito mais complexo se eu não conseguir resolver a minha situação em 2 ou 3 segundos. Então, a parte do combate é fundamental começar-se a trabalhar desde o início, para que depois o praticante possa ter uma melhor estrutura. Então é mais ou menos desta forma que está organizado o nosso programa técnico. Peço desculpa se de facto alarguei, professor, mas é difícil também resumir assim o nosso programa. Não, ficou muito claro. Até porque o nosso pessoal em si, quem nos procura, eu até tenho que fazer uma adendo. Boa parte da população que nos procura são pessoas que têm outras atividades, tais como são juízes, delegados, muitos da área de segurança pública, outros atuando em órgãos, são funcionários do governo, até mesmo empresários de empresa, e muito preocupados porque a grande maioria sai fazendo um tour, né, por várias modalidades, e infelizmente são decepcionados. Nós tivemos que afastar um determinado instrutor para evitar problemas de assédio sexual. Ele assediava as alunas. Então, é muito problemático. É por isso que eu toquei no assunto com o senhor, para que quem nos escute, nos veja, possam entender que essa preocupação não é única e exclusiva nossa, mas também é compartilhada com profissionais e instrutores de todo o mundo.
Eu agradeço muito pela sua explanação, até porque é nessa linha que nós também entendemos. Tanto é que no início, né, nossa equipe é pequena e nova, ela tem 7 anos de criação. Apesar de mais de 25 nas Forças Armadas, nos comandos, forças especiais, nos órgãos de segurança pública, mas é restrito como o senhor tem uma fase do seu treinamento que o senhor ministra para os comandos, que nós vamos falar já já disso. Mas o que eu queria agora, eu até lhe peço desculpas, o que eu estou perguntando não é 90% não é minhas perguntas, porque eu lhe acompanho há anos, desde 2015, são de alunos que não puderam estar agora ao vivo, mas mandaram as perguntas desde o momento que a gente anunciou. Então, a próxima pergunta, mestre Paulo, eles me mandaram uma, tem um aluno que é praticante de jiu-jitsu, do Brazilian Jiu-Jitsu, e ele havia me alertado que a Federação Portuguesa havia desenvolvido um programa técnico, mas voltado para as técnicas de chão, para o combate no chão. Pensando nisso, vendo os 2 últimos anos no mestrado em fisiologia, fazendo a revisão da literatura, não se encontra nos escritos, até mesmo eu tive em Israel para fazer a pesquisa no Instituto Wingate, não existe relatos escritos de técnicas no chão. Por quê? No entendimento inicial do seu criador, o IME, quando o oponente vai ao chão, voltado para o combate militar de sua origem, já é uma situação, tecnicamente, no entender dele naquele momento, de definição do combate. Na evolução, hoje, na atual conjuntura que o mundo tem, o que o senhor entende e o que lhe motivou a fazer esse link com as técnicas de chão? Queria aproveitar, professor, a pergunta é excelente, acho que é super pertinente. Quero só corrigir o seguinte, não foi a construção do trabalho de solo, das técnicas de chão, não foram da nossa autoria, ou seja, foi da autoria da Federação Europeia de Krav Maga. Nós, dentro da Federação Europeia de Krav Maga, temos um grupo de pessoas que são formadas, ou seja, têm também formação de jiu-jitsu, de grappling, tem alguns competidores de MMA, que eles criámos uma equipa para que pudesse, ao longo de, isto levou 4 anos a ser construído, construíssemos um programa técnico, digamos assim, um conjunto de conteúdos que são distribuídos do cinto amarelo ao cinto castanho, e neste momento posso já dar a conhecer que estão a ser trabalhadas também mais um conjunto de conteúdos para os programas mais avançados. É algo que dentro de talvez um ano, mais tardar um ano, a gente consiga já ter isso finalizado e vamos passar para vários países onde a Federação Europeia tem filiações, tem filiados, por isso esse foi um trabalho que foi feito por uma equipa especialista nesta área. E respondendo à sua pergunta, a minha opinião concreta sobre este trabalho tem muito a ver, ou seja, o trabalho de solo é algo, e este é talvez o chavão mais importante para se perceber qual é o trabalho de solo dentro do Krav Maga, que é evitar estar no sol. Então tudo se baseia como evitar estar no sol. Eu não quero estar no sol, eu quero estar em pé. Naturalmente, hoje em dia, sabemos que com o avanço também de disciplinas como o MMA, e que se potencia muito mais tentativas de levar para o sol, é possível que uma vítima, um civil, possa ser apanhado numa situação dessas. Então, os conteúdos foram desenvolvidos para evitar ser levado para o sol, e quando eu sou levado para o sol, como desempenhar determinadas tarefas de forma a que eu saia do solo o mais rápido possível. Pronto. E esta
em nenhum momento nós temos no nosso trabalho, por exemplo, a submissão no solo. Em nenhum momento. Naturalmente temos uma ou outra situação, como o armlock, está no nosso programa, mas muitas vezes só para conhecer essa técnica e também para perceber como sair dessa técnica, ou na tentativa de alguém que me tenta fazer uma chave de braço e como sair dessa técnica, mas na parte ou seja, aquilo que é passado para a vítima, para o nosso praticante enquanto vítima, é que ele não vai procurar submeter, quando ele vai para o solo, não vai procurar submeter o agressor. Isso é um risco enorme, dado que quando eu estou no solo estou imóvel, sou um alvo muito fácil para qualquer agressor que possa existir a mais nas suas redondezas. Há que frisar um aspecto que eu acho que tem sido uma base de estudo muito interessante dentro da Federação Europeia, dentro do nosso corpo técnico, e é uma coisa que já se faz há muitos anos. Nós temos avaliado, temos um departamento que avalia um conjunto de agressões e de ameaças que acontecem em situações normais. Obtemos essas imagens e essas situações quer através de câmaras que estão colocadas em determinadas zonas e que muitas vezes até mesmo conseguimos ter essas filmagens de forma pública, como existe, e outras até privadas, mais em termos de organismos policiais. E isso leva-nos a nós também a podermos fazer um estudo mais assertivo sobre por onde é que nós devemos ir. Eu acho que há aqui um aspecto muito interessante que foi que nos deixou em mim também, foi que, de facto, o Krav Maga é um sistema que se adapta, é um sistema que, seguindo determinados princípios, tem que se preocupar muitas vezes com a evolução da própria sociedade. Eu lembro-me de várias vezes, a Richard referia uma situação, quando se falava nisto, que tinha a ver com uma das... E a determinada altura fez uma evolução em termos da guarda. Uma guarda que inicialmente era muito mais uma guarda dos membros superiores muito mais baixa e que depois passou a ser uma guarda muito mais alta. E houve aqui uma preocupação também já neste conceito que se calhar uma situação que antigamente acontecia muito mais com os ataques de pernas e que a determinada altura começou a acontecer com muito mais ataques de braços. Então ele sendo também... tendo sido também um atleta de boxe, também conhecia bem essa realidade e houve essa preocupação também em evoluir. Aqui, o que nós fizemos com o trabalho de solo foi um bocadinho isso, ou seja, nós começámos a percebermos que havia muitas situações reais a ocorrerem no solo, ou seja, a vítima a ficar no solo e a não ter recursos para conseguir sair dali. E aquilo que nós temos visto, de facto, é que a partir do momento em que eu caio no solo, se eu não tiver conhecimentos de como sair rapidamente do solo, eu sou uma vítima muito fácil e aquilo que nós temos nos deparado é que depois o resultado é terrível e por isso aquilo que nós passamos neste programa de solo, ou seja, nestas técnicas de solo, é exatamente isso, é como sair rapidamente, evitar não ir para o solo e como sair rapidamente do solo. Existem várias situações que foram colocadas no programa, vários tipos de ataques, várias situações que acontecem quando as duas pessoas estão envolvidas no solo e como sair dessas situações. Por isso eu acho que tem sido, acho que foi positivo esse trabalho. Claro que é muito recente e neste momento ainda estamos a passá-lo muito para os nossos praticantes, até praticantes que já estão a trabalhar há mais de 10 anos, que agora têm que trabalhar destas bases de solo. Naturalmente têm mais facilidades, mas não quer dizer que seja assim de um dia para o outro as coisas apareçam. Mas sim, acho que tem sido positivo esse trabalho. Muito obrigado, professor. São inúmeras as perguntas aqui, só para deixar mais à vontade. Nosso país tem dimensões continentais, né? Então eu tenho pessoas ligadas em Manaus, na região amazônica, e agora no Rio Grande do Sul. Tem gente aqui no Mato Grosso, está mais ao nosso oeste. Tem gente aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente está bem distribuído. E por conta dessas hiperdimensões, as informações, infelizmente, ainda não chegam tão rápido
a quem de direito, a quem realmente necessita, como nos países europeus. Quando eu disse, permita-me me desculpar com relação ao programa técnico do senhor, eu falo com relação a todo o conjunto, que a Federação Portuguesa faz parte da Federação Claro, claro, Europeia. claro, claro. E fica muito mais evidente a sua simplicidade e o reconhecimento de entender que não só nesse item da técnica de solo, mas o Krav Maga ele sofre evoluções. Por exemplo, aqui no Brasil, há uma... Eu estou tentando ser o mais polido possível para não ofender suscetibilidades, né? Mas há uma tendência muito grande numa expansão desenfreada na formação e criação de diversas entidades, cada uma com uma vertente diferente. Por exemplo, me surpreende, às vezes, os alunos mais curiosos mandam imagens, o cara fazendo defesas contra ataque de enxadas na roça. Então, assim, fica... Lógico, é possível, a gente sabe que é possível, mas é algo abismal, mas é uma pequena piada. Mas voltando para o nosso foco. Eu queria pedir para o senhor, que é um pedido aqui dos alunos, que falasse um pouco mais da sua história. Depois, eu estou fazendo o processo inverso. Okay. Mestre Paulo Pereira, mestre Richter Doriev e IME. Quais são as ligações que podemos fazer do porquê da Federação Portuguesa ter essa linha técnica tão consolidada? Federação Portuguesa, Federação Europeia e IME. Bom, eu conheci Richard Dieb, talvez foi uma casualidade, não houve, eu vou falar um pouquinho rápido daquilo que foi, no fim de contas, se calhar o meu passado, e isso poderá também ajudar como é que esta linha se desenvolveu. Eu fiz, tal como já foi anunciado, fiz competição de full contact, fui um competidor profissional durante alguns anos, e em 2003, depois de competir para o título do mundo, tive um combate a seguir ao título do mundo, tive um combate, aliás, com um brasileiro, aqui em Portugal, que era para o título intercontinental, e no qual me lesionei. Tive uma lesão, fiz um arrancamento do adutor médio, da perna esquerda, e que me impossibilitou, tive uma recuperação de 6 meses, e que me impossibilitou de continuar a minha atividade. E passado esse tempo, naturalmente, eu nessa altura estava, aliás, tinha jogado para o título do mundo, estava classificado até em número 1 do ranking da WKN e dentro de mais 2 federações estava dentro dos 10 primeiros do ranking, ou seja, estava numa boa posição e num bom momento da minha carreira desportiva. Naturalmente, com esses 6 meses, tudo recuou, e o que acontece nestas modalidades esportivas é que, quando se está muito tempo afastado, rapidamente nós caímos do ranking e as coisas atrasam-se não sei quantos anos do nosso trabalho. E na altura, também, devido à recuperação da minha lesão, ponderei se iria voltar, se não iria voltar. E foi nessa altura que, numa viagem a Espanha, ou seja, a Barcelona, a cidade de Barcelona, que eu conheci o Krav Maga, ou seja, ouvi falar do Krav Maga. Na altura, para mim, o Krav Maga ou seja, eu não conhecia, e quando soube que era um sistema de defesa pessoal, até pensei que seria um sistema de defesa pessoal um pouquinho como mais alguns sistemas que existem que não têm percussão, não têm o trabalho de batimento. Então fiquei logo um bocadinho de lado. Quando eu investiguei um bocadinho mais, percebi que era completamente diferente, e interessou-me imenso porque, dada os seus princípios e dada exatamente a sua especificidade de atuação. Na altura, como eu disse, foi uma casualidade. Eu procurei, fiz uma formação em Madrid,
durante 7 dias, uma formação que existia, que era uma formação inicial da modalidade. Depois fui convidado, como já tinha um background relativamente aos esportes de combate, com mais facilidade. Nós temos depois outras capacidades para evoluir e para adquirir melhor, com mais facilidade, esses conhecimentos. Então fui convidado para ir a Paris, conhecer Richard Vieb, na altura presidente da Federação Europeia e o fundador da Federação Europeia, para trabalhar com ele. E fiz estágios com ele, e na altura ele convidou-me para se eu estaria interessado ou não a fazer a formação de instrutor, e começar a trabalhar o CRAV em Portugal, ou seja, a representar a Federação Europeia em Portugal. E esta foi a ligação que se deu, a minha ligação com a Federação Europeia e com o mestre Richard Vieb, de forma casual, motivada um bocadinho por um percalço da minha carreira desportiva, que me fez abandonar o full contact e ingressar depois por esta fantástica modalidade que é o Krav Maga. Foi este o meu percurso. A partir daí, quando eu conheci Richard Vieb, uma pessoa tecnicamente fantástica, conhecedora daquilo que faz, que defende e que executa, porque é importante, muito importante estes aspectos para mim. E eu, tendo um background de uma atividade desportiva em que já tinha feito vários estágios com vários campeões do mundo e campeões da Europa de full contact, percebi que de facto conseguimos perceber na altura quem é que nós temos à nossa frente, se simplesmente defende algo verbalmente ou se defende algo verbalmente tendo conhecimento prático. E isso foi o que me fez atrair pela parte técnica de Richard Vieb e pela parte pedagógica que ele instituía na sua formação e na sua passagem de conhecimentos. E pronto, e foi esse caminho, foi esse reconhecer de grande qualidade técnica, grande qualidade pedagógica, que me fez seguir a Federação Europeia, e até hoje continua. Neste momento, Richard Vieb já se afastou da Federação Europeia, está como consultor. Quem está à frente é Steve Schmidt, que é um dos primeiros alunos de Richard. E pronto, como o professor disse bem, neste momento estou como vice-presidente da Federação Europeia, mas acima de tudo o foco para mim muito importante é continuar a ser Portugal e fazer um bom trabalho em Portugal, seguindo esse mesmo trabalho. Muito bom, professor. Nós agradecemos imensamente essa possibilidade. Eu estou franqueando aqui aos participantes que estão aqui agora online, até mesmo porque nosso tempo está quase acabando, né? Temos pouco tempo, podem fazer perguntas. Agora, uma de cunho pessoal, né? Eu comecei a perceber a necessidade de poder se materializar cientificamente tudo isso que nós temos a vivência do ensino prático, da prática de ensino, que é o que a literatura chama de praxis, né? Quando o senhor associa conhecimento teórico, como o senhor falou muito bem, ao conhecimento prático. E, apesar de já ter estudado outras modalidades que muito me interessavam, como o Karatê e o Aikido, as minhas fundamentais, eu embarquei no Krav Maga em 2004, em um curso operacional do Exército Brasileiro. Nós fomos fazer, junto com o Comando de Forças Especiais, um curso operacional em Israel. E aí eu me instalei no Instituto Wingate e ficamos na base que é do lado. E aí, vendo como funcionava, o que motivava, qual a forma de treinar, eu terminei, assim como o senhor, de forma ocasional, embarcando. Mas como professor, né, como cientista, algumas perguntas, né, porque muita gente acha que o que move o mundo são as respostas, e não, o que move o mundo são as perguntas. Então, eu tinha muita
dúvida com relação ao que é, por que é, como fazer. E aí eu resolvi escrever. Comecei do zero, buscando aí o que a gente chama de revisão da literatura. Não encontrei livros oficiais de ensino do Krav Maga. Em Wingate só existem 3 livros publicados em Israel. Eles também pegaram diversas outras publicações. No mundo já existem bastante, aí uma grande vantagem, os mais publicados e mais difundidos são o do Richard, que é o conteúdo programático das grades, uma coleção de livros de vários cinturões. Mas o que me chamou a atenção agora no mestrado é que nós conseguimos colocar, nós encontramos 246 artigos científicos, dos quais somente 8 são válidos cientificamente, que não tem falha metodológica. Desses 8, somente 2 tratam do Krav Maga como grande propensor de lesões dentro do treino no IDF, em Israel. Aí isso me chamou a atenção. Não só a mim, como os orientadores do programa. Daí nós levantamos 6 variáveis fisiológicas. Então nós estudamos da hemodinâmica ao sono. Então conseguimos provar que um programa técnico, real, bem direcionado como o da Federação Portuguesa, que o senhor defendeu muito bem, ou seja, do simples para o mais complexo, respeitando a evolução psicomotora do seu praticante, tem inúmeros benefícios. Ponto. Agora, nós vamos fazer o contrário. No doutorado, nós iremos trabalhar os fatores motivacionais que levam a uma determinada performance. Mas, Andrade, por que variar tanto nestes assuntos? É porque a gente precisa transformar tudo isso que nós conversamos agora em um legado escrito técnico para que ele não seja questionado, como, infelizmente, vem sendo aí de forma leviana. Mas eu fico muito feliz em poder lhe ouvir, exatamente com toda a seriedade do trabalho que o senhor desenvolve, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Como eu disse pessoalmente, agora em público, eu estou me organizando, se tudo correr bem, para que em outubro eu possa estar no seminário lá na Espanha, até porque também, além da boa relação com o senhor, tem grandes amigos, como mestre Ron Rotten, Gabi Chay, que estarão por lá. E o que eu queria lhe propor, mestre, que nos visite aqui no Brasil, tão logo passe essa pandemia. Iremos lhe receber um forte abraço e uma caipirinha maravilhosa, característica aqui do nosso país. Será sempre uma honra poder fazer intercâmbios com o senhor. Pode ter certeza, nós estamos nos organizando para trazê-lo aqui. E, para finalizar, eu queria lhe pedir que fale qual é as reinvenções que a federação tem feito para manter os seus alunos e instrutores treinando. É uma excelente pergunta, professor. Bom, antes de mais, agradecer o convite e terei todo o prazer, assim que for possível, de ir ao Brasil e de ir à vossa casa com todo o gosto. Será um enorme prazer. É uma pergunta fantástica, porque é uma pergunta, para, como se costuma dizer, para 1 milhão, não é? Arranjar uma forma de conseguir... Desculpa, tem alguém aí de Portugal dizendo que vão juntar para fazer uma comitiva bruta. Esse é o grande espírito. A Federação Portuguesa, e agora vai um bocadinho ao encontro daquilo que o professor perguntou, que é o grande espírito que nós temos criado dentro da Federação Portuguesa, exatamente este espírito de união e de grupo. Neste evento que o professor estava a referir, que está a organizar-se para ir participar em Espanha, posso lhe dizer em primeira mão que, dada esta envolvência da nossa Federação,
são mais do que 100 praticantes portugueses a estarem presentes neste evento. E isto demonstra de facto sempre um grande espírito de grupo e de união e de interajuda também, que nós conseguimos criar dentro desta nossa estrutura. E eu acho que isto é importantíssimo. É importantíssimo como resposta, no fim de contas, à sua pergunta, para se conseguir manter não só os instrutores motivados, atualizados e a trabalhar constantemente. Porque nós sabemos que essa é a grande diferença, não só os praticantes, mas os instrutores. É fundamental que haja uma atualização constante e não só a atualização, como também uma prática constante a criar determinados desafios aos próprios instrutores. Porque são eles que vão perceber quais são as lacunas que eles têm para que eles possam identificar e levá-las para os seus praticantes. Se de facto um instrutor tem imensas lacunas, ele durante a sua prática, ele vai sempre ter zonas que são zonas em que ele não vai querer tocar. Aquilo que eu muitas vezes defendo, e isso é importante dentro da prática do Krav, dada a abrangência que o Krav Maga tem, não é? Dos assuntos que nós estudamos, é que nós não temos que ser bons em todas as... em X número de áreas ou nelas todas. Nós temos que conhecê-las todas elas e tentar ter um maior equilíbrio nelas todas. E esse é um grande desafio que muitas vezes eu coloco aos meus instrutores para que eles possam não parar. Não parar em termos de estratégia, aquilo que nós muitas vezes fazemos são ações regulares com os instrutores, e nós temos uma distribuição pelo país todo, que muitas vezes dificulta, mas eu próprio vou muitas vezes, quer às ilhas, faço questão de ir às ilhas uma vez por ano, faço questão de ir ao norte, faço questão de ir ao sul, reunimos 2, 3 vezes em ações grandes em Lisboa, temos contacto constante com determinadas ferramentas que nos ajudam também a passar informação uns para os outros, e acho que este é o espírito, é manter uma presença constante em todos estes aspectos que faz depois, no fim de contas, também evoluir e avançar na sua aprendizagem. Por isso, esta é a nossa receita. Para a gente finalizar, professor, aqui no Brasil, apesar da imprensa ter divulgado sempre as mortes provocadas pelo coronavírus, pela Covid, existe um número gigantesco de curas. Então, infelizmente, o que chega para o mundo é diferente da nossa realidade. Hoje, eu não mais estou na região Nordeste, né, porque eu residia em Teresina, que é um dos estados do Nordeste, mas hoje eu resido na capital, Brasília. Estou vinculado ao Colégio Militar de Brasília, que é a maior instituição de ensino do Exército Brasileiro aqui no Brasil. Nós somos 13 colégios, o de Brasília tem 3.100 alunos. E este ano a gente já iria implantar o Krav Maga como disciplina curricular, mas por conta da pandemia está parado. As atividades estão voltando gradativamente. Só que, dada a importância e a proximidade, né, da aglomeração, do contato físico nas lutas e academias de ginástica, esse, na verdade, é o segmento que mais vai demorar. Existe um planejamento gradual de retorno somente agora para o segundo semestre, em agosto. Como está sendo aí, ou se já retornou em Portugal? O cenário é idêntico. O cenário é idêntico. Aqui já foi liberado algumas medidas para determinados ginásios, mas nas nossas atividades elas não são possíveis, ou seja, tem que haver um distanciamento de 3 metros, o que leva a que cada praticante não possa ter nenhum contacto físico, e as ações são ações que podem ser feitas de forma singular, sem nenhuma partilha com o colega. O que limita muito o nosso trabalho. Naturalmente, já começámos a iniciar alguns trabalhos que leva a que os praticantes possam desenvolver as componentes mais ofensivas. Trabalhamos também, muitas vezes, temos estado a trabalhar online para tentar acompanhar os praticantes, mas não é, naturalmente, sabemos que não é a mesma coisa, porque é só mais para
manter os praticantes ativos e focamos sobre a componente ofensiva e os tempos da parte defensiva. Mas todos nós sabemos que, no nosso caso, é uma pequena percentagem daquilo que é o nosso trabalho. Por isso, não sabemos ainda quando é que vai ser liberado para estas atividades poderem voltar ao seu registro normal. Esperamos que ainda possa ser antes de agosto, mas não temos nenhuma informação neste momento ainda sobre essa questão. Por isso estamos mais ou menos idênticos, na mesma situação que vocês no Brasil. Eu não sei, eu creio que o Gonçalo deve estar aí em Portugal. Ele está me perguntando aqui, Gonçalo Mesquita, Gonçalo Siqueira, perdão. Ele me pergunta se o Krav Maga ou o Jiu-Jitsu é o que é a modalidade de defesa pessoal das forças especiais. Gonçalo e a todos que nos veem, não. Assim como todos os países, as unidades militares, elas se aproveitam das técnicas que os seus operadores têm para fazer um treinamento, até porque dificilmente uma unidade especial permite a entrada de profissionais que não sejam daquele time tático. No Brasil, já houve a tentativa de implantação do Krav Maga por uma determinada entidade, mas chegou-se, na época eu era do grupo, do time, e chegou-se à conclusão de que aquilo que era ensinado com o nome de Krav Maga não funcionava para as nossas atividades. Hoje, nós temos, sim, um núcleo que treina, mas não oficialmente o Krav Maga. Até porque, deve ser de conhecimento, o Brasil tem um celeiro de lutadores excepcionais, daí do Minotauro, Anderson Silva, José Aldo. Então, nós temos muito, além de grandes mestres das artes marciais tradicionais. Mas, como nosso tempo está acabando, mestre Paulo, eu queria lhe pedir exatamente como ele pediu aí, adentrou no time tático, a ligação da Federação Portuguesa com os comandos portugueses, do Exército Português. A ligação, nós temos a ligação desde 2010. Neste momento, a Federação Portuguesa Krav Maga é a única entidade reconhecida pelo Exército, com protocolo feito pelo Exército para dar formação ao Regimento de Comandos. Tem sido um trabalho fantástico, ou seja, sou eu responsável por esse trabalho, mas tem sido fantástico por uma questão, é que tem sido para mim de uma grande aprendizagem, porque eu, não sendo operacional, tenho-me dado todas as ferramentas a conhecer, primeiramente, de como poder tirar partido do Krav Maga face às necessidades táticas de intervenção que esta força especial tem. E isso tem sido uma aprendizagem para mim interessantíssima ao longo destes anos, porque a abertura da parte do comando... Professor, desculpa, mas nosso tempo está encerrando aqui, já me veio uma mensagem, é tão bom. Temos aí 20 segundos, o senhor pode se despedir. Muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez e que muita saúde para vocês e em breve estaremos juntos novamente. Deus quiser, vamos marcar outra. Forte abraço. Muito obrigado. Professor, gosto em vê-lo. Obrigado.